A atriz Júlia Medeiros estava em turnê pelo interior do Maranhão com o grupo Ponto de Partida em 2012, quando decidiu chegar a hora de começar a aventura pelo universo da escrita de forma mais profissional. Já pensando em publicação, semanas antes ela havia concluído a leitura de Como Funciona a Ficção, de James Wood, livro que lhe deu ganas de criar um conto. No hotel em que a trupe estava hospedada, no pequeno município de Açailândia, lhe veio uma frase que parecia um mote. Na casa da minha avó, não a azul, a avó amarela. Como se fosse uma revelação, Júlia seguiu na história, revisitando seu passado em um texto pessoal e ao mesmo tempo universal, poético e leve, mas com reflexões profundas. Os escritos levaram ao título de A Avó Amarela. No grupo Ponto de Partida, eu já escrevia muito, mais dramaturgia e inclusive os releases para as peças. Por causa do Como Funciona a Ficção, eu estava com um comichãozinho de escrever um continho. Foi o primeiro texto mais literário que escrevi. Contou Júlia, que desde os 16 anos vive em Barbacena, Minas Gerais. O texto ficou na gaveta até o fim de 2017. Quando, durante um bazar em que comprava livros para os filhos, ela comentou despretensiosamente com o livreiro Zeco, Homem de Montes, o publisher da editora Ozé, que tinha um conto inédito guardado. Assim que chegou em casa, a autora enviou os escritos ao editor, que lhe retornou no início de janeiro de 2018. Ele me disse: Júlia, eu li seu texto e mandei para algumas pessoas, todos adoramos, eu devo publicar 2 livros neste ano. Um será o seu. Ai, eu quase nem acreditei. Contou a atriz, que passava a ser reconhecida também como escritora. E para ilustrar a avó amarela, Júlia e Zeco escolheram outra estreante, a ilustradora Elisa Carareto, a quem chegaram por meio do Instagram. A autora e o editor gostaram das referências da artista e ponderaram que o estilo dela, que combina com técnicas de colagem com texturas, daria um tom contemporâneo à obra, estabelecendo um equilíbrio interessante com o texto, que tinha cores de passado. O processo de produção do livro se estendeu até o fim de 2018, com Júlia participando ativamente de todas as fases. O Zeco e a Elisa estavam em São Paulo e eu aqui em Barbacena. Eles faziam e me mandavam. Eu devolvia com sugestões. Fomos construindo em conjunto, relembrou. Foi uma estreia triunfal. Logo após a publicação, a consagração de A Avó Amarela veio rapidamente. De cara, o livro ganhou o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, FNLIJ. Em 2019, Júlia e Elisa fizeram dobradinha, ganharam respectivamente o prêmio de Autora Revelação e Ilustradora Revelação da FNLIJ. Não parou por aí. A obra fez a proeza de ganhar o selo White Heavens, conferido anualmente pela International Youth Library de Munique, Alemanha, e cerca de 200 títulos infanto-juvenis em todo o mundo. Com isso, Júlia foi convidada para expor o Avó Amarela na Feira do Livro de Bolonha, na Itália, uma das principais do mundo, e de quebra faturou o celebrado Prêmio Jabuti, na categoria Livro Infantil. Além disso, o livro ficou entre os 30 melhores eleitos pela revista Crescer. Ganhar prêmio é super bom, abre as portas do reconhecimento e impacta nas vendas também. Ficamos entre os 20 mais vendidos da Amazon, na categoria infantis. As pessoas querem te conhecer e eu tive realmente uma chuva de carinho a cada prêmio. Mas a pessoa não pode achar que isso vai mudar a vida dela. A relação continua. Não dá para se deslumbrar, né? Opinou Júlia. A avó amarela existe na vida real. Trata-se de Dona Esmeralda, de 92 anos, avó paterna de Júlia. Na infância, a escritora e a irmã encontraram uma foto em que Esmeralda aparece ao lado da avó materna, Dona Beatriz, ambas usando camisas listradas, mas com cores diferentes. Uma amarela e a outra azul. Ali surgiu o apelido. As avós se tornaram a amarela e a azul. No livro, de forma bastante delicada, Júlia passa limpo histórias dessa fase. A dentadura da avó,
O fato dela comprar frangos na feira e servi-los no almoço. As visitas ao cemitério, os domingos que se estendiam. A partir desses acontecimentos, a autora traça reflexões de forma única, que constitui o grande triunfo da obra. O livro tem uma comunhão de coisas que deram certo. Ele tem uma alquimia reforçada por ter uma narradora que lança um olhar sobre o passado, com um tempero entre o poético e o sarcasmo, o humor. É poético, mas não é meloso e tem uma profundidade, avalia Júlia. No caso do frango, eu ia com ela na feira. Via depois a bacia de alumínio cheia de sangue. Era um sentimento contraditório de você saber que uma pessoa a quem você ama matou um animal. Mas ao mesmo tempo eu queria almoçar. Tinha essa confusão de sentimentos. Isso é abordado de uma forma leve, acrescentou. Nascida em São João del Rei, Júlia foi educada na escola Catavento, que ela define como alternativa. Além de o colégio dar grande ênfase à literatura, a diretora Sônia Haddad fazia contação de história aos alunos, caracterizada como Dona Benta, o que aguçava a fantasia e a imaginação das crianças. Nós ficávamos super intrigados, porque era óbvio que a Dona Benta era a diretora, mas ao mesmo tempo a gente achava que não era. Ficávamos buscando indícios de que era a mesma pessoa, mas torcendo para que não fosse. Aos 9 anos, a própria Júlia passou a atuar nas contações, se apresentando como a boneca Emília. A escola também tinha uma feira do livro tradicional, que trazia diversas editoras e autores convidados. Nessas ocasiões, os pais de Júlia, a família era dona de um supermercado, davam um bom dinheiro para que a filha comprasse os livros que quisesse. Em uma das edições, aos 8 anos, a menina conheceu o autor do seu título preferido, Léo Cunha, de O Sabiá e a Girafa. Eu sabia esse livro de cor. Na semana que o Léo ia à feira, eu não dormia, porque ia poder pedir um autógrafo. Depois, na 4ª série, ele foi paraninfo da minha turma e foi incrível, contou. Quando ela tinha 16 anos, a família Medeiros toda se mudou para Barbacena, para que a mãe pudesse retomar o curso de enfermagem que havia interrompido anos atrás. A adolescente, é claro, detestou ter que abandonar São João del Rei, onde tinha uma turma de amigos e começava a sair em baladinhas. A compensação veio na arte, a partir do grupo de teatro Ponto de Partida, que na ocasião já tinha mais de 25 anos de estrada e era um dos mais famosos do estado. Eu fui fazer um teste para fazer residência artística. Passei e fiquei 3 anos na residência e em seguida fui contratada. Eu me apaixonei pelo grupo. Fiquei até 2019, completando 16 anos de história com eles. Disse, como a dramaturgia do Ponto de Partida é compartilhada, eu também escrevia, compunha músicas. Eu virei uma contadora de histórias através do teatro, definiu. Casada com o Pablo, integrante do Ponto de Partida, Júlia Medeiros tem 2 filhos, o Theo, de 9 anos, e o Tomé, de 5. Em uma família de artistas, os meninos já demonstram apego à leitura. Na época que concedeu entrevista para este perfil, por exemplo, ela estava lendo O Pequeno Príncipe com o Theo. O caçula também adora histórias, e às vezes a mãe flagra os filhos debruçados sobre os livros, interpretando os personagens em voz alta. Eu acho super fofo eles lendo, fazendo as intenções de cada fala. Eles cresceram em um meio de arte, literatura, teatro, contação de histórias. Tornou-se um meio natural. Eles sabem que isso é importante para mim, apontou Júlia. Tanto que quando eles estão de ovo virado comigo, a frase que eles usam é: eu odeio livro. Contou rindo! Enquanto isso, Júlia prepara os seus novos trabalhos literários. Um deles é um livro voltado aos adultos, mas que ainda está em fase inicial. Paralelamente, a autora se dedica ao universo infanto-juvenil, em um livro para o qual foi buscar inspiração na sua infância. O enredo deve partir de uma história relacionada ao seu irmão. O texto foi escrito e finalizado em 2019, mas Júlia ainda não deu por terminado, tanto que ainda não pôs nem o título. Eu pretendo terminá-lo ainda neste ano.
É uma história curta, mas eu gosto de deixar o texto dormindo, de ter esse cochilo. Eu gosto de demorar. Isso faz bem ao texto. Enquanto isso, nós esperamos. Já tô esperando. Eu fiz